Bom dia, pessoal. Bom, hoje o vídeo aí é uma coisa totalmente diferente do que eu costumo fazer, né? Não me entrou nenhuma placa de vídeo nova esses dias, né? Tô também ainda no tempo de retenção. E o que eu falei? Vou resolver gravar um pouco do meu serviço aqui, tá? Esse daqui é um notebook de cliente, tá? Ele ganhou esse notebook aqui, ele ia pro lixo, né? Positivo da vida. Só que ele quis dar uma melhorada, né? Então a gente vai dar uma melhorada nesse equipamento. Ele é um Celeron. Vou colocar o SSD no lugar do HD, tá? Eu vou clonar o sistema que tem dentro dele com o Acronis, tá? E aí eu vou mostrar todo o processo que eu faço, da maneira que eu faço, né? Eu sei que muita gente vai falar, não, não é desse jeito, é de outro jeito. Não, eu vou explicar o porquê que eu faço desse jeito e né, a forma que eu sempre trabalhei com Acronis, né? Muita gente vai falar também que eu poderia, em vez de usar o Acronis, usar o Ghost. Ghost é uma coisa aí mais clássica, né? Principalmente entre os técnicos mais de experiência. Mas hoje eu tenho total confiabilidade no Acronis. Né? É uma ferramenta que pouquíssimas vezes falhou comigo. Então eu vou explicar das versões, qual é o procedimento que eu faço, tudo certinho, tá? Eu queria que vocês acompanhassem esse procedimento aqui. E eu vou explicar também da não mudança do sistema, tá? E as situações de cada pessoa. Vamos lá? Vocês estão vendo aí o Windows 7, tá? Muita gente falaria, mas o Windows 7 já está antigo, tal. Concordo, tá? O Windows 7 já não está recebendo mais nenhum tipo de atualização. Mas, todavia, por que eu vou manter isso daqui, tá? Primeiro que assim, esse notebook é para uma pessoa que nunca mexeu com computador na vida, né? Então, é, digamos assim, o primeiro computador da pessoa. Essa pessoa não vai mexer com coisas que dependam do Windows 10, né? Dependam de Windows 11, imposto de renda, nota fiscal, aquelas coisas que precisam de toda uma segurança de um Windows mais atual. O Windows 7 ele ainda navega, né? Ele ainda navega, você consegue navegar ele tranquilamente com Chrome, ou se não mais tardar precisar de algo mais atualizado no Windows 7, o Firefox ainda ele está atualizado no Windows 7, tá? Então, para quem está aprendendo, você pode manter o Windows 7 de forma tranquila, ou se é para coisas muito simples, tipo acessar um e-mail, fazer uma pesquisa, tal, coisa, sabe? Coisas assim mais bobas, ou até mesmo você rodar um emulador, colocar um joguinho mais antigo, tranquilamente você pode estar rodando com Windows 7, tá? Bom, por que eu carreguei o sistema aqui? Vamos lá. Eu carreguei o sistema aqui. Eu vou aqui em gerenciar, tá? Você vê como é que é lento as coisas em HD, né? É um negócio aí que demora para estar carregando alguma situação. Carregou. Eu geralmente aqui em disco nós podemos encontrar as seguintes situações, tá? Ele pode estar com duas partições, que aqui no caso é um HD de 320, tá? Ele pode estar com essas duas partições ou pode estar com uma partição inteira. Quando ele está com uma partição inteira, o que eu faço?
eu tenho que reduzir uma partição inteira para uma partição menor do que cabe no SSD. Então, por exemplo, eu sei que alguns programas já adaptam o tamanho da partição automaticamente para o tamanho do SSD, mas isso não é 100% seguro, tá? Muitas vezes isso falha. Então, pelo próprio sistema dele, eu tento diminuir a partição, tá? Tento diminuir a partição. Aqui no caso ele tinha duas partições, uma de 120 e uma de 300 e pouco. A de 300 e pouco estava vazia, eu já deletei aqui. Então essa de 120 eu posso clonar tranquilamente pro gerar uma imagem, né, desse 120 para colocar no SSD. Mas se ele tivesse inteiro aqui, eu teria que diminuir o tamanho dessa partição. Uma outra coisa que tem às vezes no Windows 7 que o pessoal geralmente formata hoje em dia, né? A formatação padrão, eles criam aquela partição de boot, tá? Uma partição inicial pequena. Aí quando tem essa partição inicial pequena, você tem duas opções. Você tem a opção de eliminar essa partição pequena, tem um processo para você passar a partição maior como partição de sistema, ou você diminui a partição que tá os seus arquivos em Windows, só que na hora que você for clonar, você tem que clonar com essa partição junta e passar essa partição para o SSD. Né? Passar essa partição para o SSD, senão ele não boota no SSD. Então você tem que fazer uma clonagem que carrega essa partição junto e leve essa partição junta para o SSD. A única preocupação é que você faça uma partição que esteja o sistema, ele seja menor, e não faça que o Acronis define essa partição menor, pois nesse processo pode dar erros. Tá? Se você fizer pelo Windows é mais seguro. Então aqui eu deletei, tem uma partição de 120, cabe 240. Aqui eu não tenho a partição inicial, porque eu já tinha, essa formatação é minha, eu já tinha deletado essa partição inicial. Ou geralmente eu deixo vago essa partição, esse início de HD aqui por proteção, tá? Alguns de vocês, creio eu, que saibam que esse início de HD aqui é uma área mais delicada, né, do disco. O inicinho ali do disco é uma área mais delicada, eu sempre isolo, tá? Quem já rato velho de formatação, essas coisas, sabe que HD, com o passar do tempo, ele começa a dar problema, principalmente no início das trilhas aqui. Então eu sempre dou uma isolada nessa parte aqui. Mas no SSD eu posso clonar isso daqui, criar uma partição no SSD e passar só isso daqui pro SSD, né, no tamanho que o SSD tiver. Não tem erro nenhum, tá? Então é isso. Aqui já tá verificado. Aí eu vou desligar o sistema aqui e vamos pro Acronis. Bom, eu tô agora com o sistema do Acronis bootado em CD. O Acronis ele pode ser bootado tanto por CD como por pendrive, tá? Eu utilizo a 2018 porque a 2018 ela abrange tanto os computadores mais antigos como computadores mais novos. Em alguns casos específicos eu utilizo 2016, principalmente em algumas plataformas AMD, tá? De computadores antigos, falando de M3 para baixo, não estou dizendo de computador atual. Tá? E quando o computador ou o notebook for muito moderno para clonar, aí eu utilizo a última versão do Acronis. Ela é uma versão mais enjoada, ela cria um tipo de imagem diferente, né? Uma imagem mais compacta, mas é uma imagem que ela lê M.2, então lê hardware atual, né? Mas na maioria dos casos, 2018 resolve meu problema tanto com o UF como
como CSM, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Bom, existe uma maneira de você clonar pelo Acronis on the fly. O que é on the fly? Eu tiraria o HD dele, colocaria numa case, colocaria o SSD lá dentro e do SSD ele mandaria uma cópia em tempo real para o SSD. Eu não costumo fazer isso, porque cópia on the fly ela também pode ocorrer falhas, tá? Eu prefiro ter esse tempo de processo a mais e gerar uma imagem perfeita, uma imagem que está lá gravada e essa imagem depois transpor para o SSD. Eu sei que isso me leva mais tempo, me faz a necessidade de ter um HD externo confiável ou um HD ligado, alguma coisa assim para poder salvar essa imagem primeiro. Então, mas eu prefiro fazer dessa forma e ter mais confiabilidade no que eu estou fazendo do que fazer esse processo on the fly. Então, o que neste caso aqui específico, eu já estou com o HD interno meu ligado. Tá, o emergência está aqui, ó. Eu vou clonar esse sistema. Vem aqui no browser. Ele vai procurar onde que eu posso salvar. Eu vou colocar só apenas a data de hoje aqui, não vou gerar nenhuma pasta de cliente, nada disso. Vim aqui em proceder e ele vai criar uma imagem do sistema para o HD externo, tá? E a partir que eu criei essa imagem, a partir desse notebook, aí sim eu vou abrir ele, vou tirar o HD, tá? Vou colocar o SSD, vou mostrar em filmagem isso daqui. E aí depois eu retorno com o Acronis e passo essa imagem para o SSD de forma tranquila, sem correria e evitando os erros que a gente pode ter na clonagem de sistema, tá bom? Já já a gente volta. Bom, depois de clonado, né? Abri ele. Aqui vocês estão vendo que está sem bateria, ó, tá? Ele ganhou já sim essa bateria. Ele até cotou para ver o valor da bateria, mas o valor não é muito baratinho, uns 200 contos nessa bateria aqui. Tá? Bateria aqui é um caso. Aí tem a memória. A memória, ele tinha 2 GB de memória, é um slot só. Esse modelo é só um slot só. Aí eu troquei esse de 2, coloquei um de 4, pelo menos para poder ajudar, né? Pelo menos 4 GB nos dias de hoje é o mínimo. Vocês estão vendo que é um processador soldado, tá? É um processador soldado. Essa parte que está com parafuso diferente, ele estava solto, essa base aqui estava solta, eu tive que dar um jeito de repreender essa base e coloquei um outro parafuso aqui, por causa da cola também, tá? Então aí ele está encostando aqui no dissipador para poder resfriar. Essa ventoinha aqui, ela estava extremamente suja, aqui estava entupido, tal. Eu tive que pegar, desmontei ela, limpei com limpa-contato, com álcool isopropílico, mas também tive que partir um pouquinho para algum desengripante porque ele estava fazendo barulho. Agora ele está bem de boinha de barulho. E aqui está o danado do HD, né? É um HD de 320. Eu vou tirar ele ali e vou colocar o SSD no lugar. Esse daqui é fácil de fazer. Pessoal, só um adendo que é assim, cada notebook é uma forma de desmontar, tá? Tipo, tem notebook, esse daqui é só tirar a tampa de cima, esse positivo aqui é fácil de fazer, mas tem notebooks que são chatos de fazer, tem notebooks aí que você tem que desmontar a parte de cima, a parte do teclado, tirar a parte de cima, não sei o que lá, desparafusar. Então, se você não tem muita experiência, se você está começando agora, tem que ir bem com calminha.
saber que tem diferença de tamanho de parafuso, principalmente né, tomar cuidado, não colocar parafuso maior em lugar de parafuso menor, por aí vai. No YouTube tá cheio de vídeos mostrando aí os processos de como desmonta o notebook. Você procura como o modelo mais a palavra desmontagem ou em inglês. Se você colocar desmontagem em inglês também te ajuda, se for um modelo internacional. E aí você consegue fazer a desmontagem. Tem modelos que você não precisa desmontar tudo ele assim, às vezes tem só um compartimento, você só abre o compartimento e troca lá ou a memória ou o HD, aí é mais fácil. Esse modelo aqui eu tive que arrancar toda a tampa para poder chegar lá no HD. Certo? Então eu vou tirar o dito cujo HD e vou colocar o SSD e vou devolver o sistema para ele no SSD. E aí depois que eu ter clonado e carregar o sistema novamente, eu vou explicar esta criança aqui, essa bombinha aqui, que é o Celeron 847. Tá, eu vou explicar sobre isso daqui e por que que eu não mandei o Windows 10 já direto de emergência de primeira e mantive o Windows 7 também para o cliente. Apesar que é um cliente que não sabe usar praticamente o computador, vai começar a aprender agora. Mas por que eu não mandei o Windows 10 de primeira para o cliente? Tá bom? Já já a gente volta. Bom, voltando aqui no Acronis, né? Depois de ter colocado o SSD e ter montado ele de volta. Vamos lá aqui em ferramentas e utilidades, adicionar novo disco. O ADATA está aqui. Vamos clicar em Next. MBR, que é no caso aqui de sistemas aí que não vão estar em UF, né, Windows 10, né, essas coisas. Aqui o que eu vou fazer? Vou criar uma nova partição, marcar como ativo, não vou definir nome nenhum por enquanto. Você vê que eu estou usando aqui toda a partição e vou proceder. Beleza? Agora eu vou lá em Recovery, né? Agora eu vou buscar a imagem que está no HD externo. Tem um monte de backup. Aqui está aqui provavelmente, né? Hoje é dia 21. Vem aqui em Recover, né? Nós vamos estar lá recuperando a partição. Eu não vou selecionar a MBR que estava do antigo, eu vou pegar apenas a partição, tá? Não vou pegar a MBR. Este é meu caso. Se caso você não tiver tratado lá aquela partição de boot, você tem que usar a MBR, tá? Então cada caso é um caso. Então no meu caso, como eu só quero clonar a partição que ela já está ativa, eu quero clonar para o SSD, eu não vou, e não tem aquela partição inicial, eu não preciso clonar a MBR. Se eu tiver aquela partição inicial, ou tipo clonar um Windows 10, essas coisas, você tem que clonar a MBR junto. Então nem adianta você criar a partição inicial no SSD. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar em New Partition. Essa parte aqui demora um pouco mesmo, tá? Ele vai estar analisando aí todas as possíveis partições que eu possa estar clonando esse sistema. Ele analisa aí, ele demora um pouquinho e tal. E aí ele vai me mostrar a janela da onde que eu posso jogar essa imagem de sistema. Bom, tá vendo? Agora ele exibiu, ele demorou um pouquinho, mas ele exibiu. E vou mandar aqui pro SSD, já tá com a partição já, né, feita, com ele todo. Ok. Dou um próximo. E ele vai proceder. E aí ele mesmo vai esticar a partição de 120 para o tamanho total do SSD. Tá? Isso é uma maneira de fazer, como eu disse, vocês... Lógico, a maioria de vocês aí, quem estiver vendo, provavelmente vai estar com a partição, com aquela partição inicial de boot. Aí você tem que clonar com a MBR,
e aí você tem que passar ela do jeito que ela tá pro SSD. Aí a única coisa que é importante você fazer é diminuir aí a partição do sistema para uma partição que seja menor que a do SSD. Tá? Em muitos casos você vai ter que tratar essa partição, por exemplo, vamos supor que você tem uma partição de 500, mas essa partição de boot. Você vai ter que fazer uma limpeza no sistema, você vai ter que defragmentar esse sistema para que você consiga alocar os arquivos no começo do disco, para depois diminuir a partição no gerenciador de disco, né? Não dá para você fazer isso assim, ó, no piscar de olhos, não é tão fácil, né? E muitas vezes que você tenta clonar quando a partição é maior do que o do SSD, ele dá esse erro porque você tem arquivos que estão no final do disco. E se você não trazer esses arquivos para o começo do disco, ele vai falar que a sua partição não cabe na clonagem para o SSD menor. Então você tem que tratar a partição para deixar uma partição menor do que do SSD, aí vai dar tudo certo, tá bom? Então é só essa parte aí, ele vai clonar e aí a gente volta já com o sistema carregado. Bom, o sistema está carregado, né? Ele já está aqui no SSD. Então a gente vai ver aqui o tamanho da partição, tudo certinho. Certo. Demorou menos. Demorou um pouquinho, mas demorou menos, né? Ó, 223,50 e pouco. Então tá aí clonado, ativo, sem nenhuma partição ali de sistema, só a partição inicial só, tá? Bom, pessoal, o que eu ia comentar sobre Primeiro eu falei do sistema, que eu não ia passar ele para o Windows 10, tá? Poderia até passar isso para o Windows 10, mas eu não vi tanta necessidade. Primeiro porque é um usuário leigo, ele está começando a aprender a informática agora. Eu acho que nunca é tarde para ninguém aprender. Né? Então, tipo assim, é legal você ver que até em 2023 tem pessoas que ainda não usam computadores. Né? Às vezes usam o celular, mas não usam o computador. Então é legal você ver a pessoa interessada em querer usar um computador. Tá? Então eu vou mostrar aqui no Astra, que é um programa que é tipo o AIDA ou tipo o Everest. Ele vai me mostrar aqui o que eu quero exibir para vocês, tá? Esse daqui, ele é um Celeron 847, ele é 2 núcleos de 1.1, tá? Então, este tipo de processador, eu não recomendaria muito ir para o Windows 10, tá? O processador em si, ele é muito fraquinho, tá? Ele é um processador bem fraquinho. Ele apesar de ele ser 1.1, ele é bem melhor, por exemplo, do que o AMD C60, que é 1.3, tá? Ele é bem melhor do que o AMD E350, que se eu não me engano, é 1.3 também. Mas ele não tancaria aí por completo o Windows 10. Você teria que fazer o Windows 10 de uma maneira bem chuta, bem enxugada, né, desabilitando uma série de coisas aí para você estar rodando o Windows 10 nele de uma forma mais tranquila. Como não haveria essa necessidade por agora, porque até a pessoa também está aprendendo, tal, então eu optei por manter o Windows 7 mesmo do jeito que está. O SSD ele agrega uma série de fatores bons para o notebook. Você pode transportar o notebook sem tanto medo de arranhar um disco. Você transporta ele como se fosse um celular, tendo em vista que é um chip de memória, não é mais um disco. A leitura e a gravação são muito mais rápidas do que um HD, então ele carrega mais rápido, ele abre mais rápido um navegador, um editor de texto e tal. Né? Ele desliga mais rápido também. Então o SSD ele agrega várias coisas na máquina.
Mas ele não é um salvador da pátria, né? Ele não vai fazer um milagre na máquina de transformar uma máquina numa máquina rápida totalmente, porque não é só o carregar dos arquivos que faz a máquina ser rápida ou não. O processador aqui no caso realmente 1.1 é muito baixinho, né? Principalmente para sistemas aí com o Windows 10, né, e o Windows 11 que dependem de um processador aí razoável para poder carregar as inúmeras features que o sistema tem, né? Então tem de se visto assim, né? SSD é um caminho sem volta, é um caminho que realmente ele agrega muita velocidade à máquina, ele é um caminho que para sistema hoje, até pelo custo de um SSD SATA, ele é um custo aí relativamente baixo, então não faria sentido eu manter usando um HD, mesmo porque eu sei que eu tenho técnicos que, mas coloca um HD de 1 TB. Não, às vezes a pessoa não vai acumular nem, sei lá, 30, 40 gigas de arquivo nesse computador. Não haveria necessidade de colocar um HD grande. Eu acho que é muito mais cômodo para o cliente você ter velocidade e ter essa segurança de você poder transportar o equipamento sem ter o medo de arranhar disco do que propriamente usar um HD em 2023, né? SSD SATA, como eu falei, está muito barato. Acho que é coisa de 100, 120 reais, 150 reais no máximo. Não precisa ser chinês, que eu sei que chinês é mais barato ainda, mas chinês dura pouco. É, boas marcas sendo de procedência original, né? Esse a data aqui é proveniente da Kabum. Então o produto tem uma procedência boa. Então o que eu tenho para falar é sobre isso, tá? Eu só não coloquei o Windows 10 por agora, mais pelo fato do processador, mas tem a possibilidade, lógico, vai perder bastante potência da máquina se eu migrar ele para o 10, mas como é um cliente aí que está começando a aprender com o uso de computador, para ele está muito bom, ele consegue navegar, consegue, sei lá, entrar no YouTube, entrar no Facebook, ainda de forma tranquila no Windows 10, aí mais pra frente a gente coloca o Windows 10 para ele. Tá bom? Pessoal, é só isso, é só um vídeo aí do meu dia a dia de trabalho mesmo. Eu não consegui placas novas, eu ainda tô. Né, acho que não é só eu, acho que tem muita gente que está nessa época de vacas magras, tudo tem aumentado de valor drasticamente. E né, as contas vêm e elas não querem saber se você tá ou não tá com dinheiro. Elas vão vir de qualquer maneira. Então é isso, tá? Vamos ver se agora para junho eu consigo trazer mais uma placa nova. E né, eu consiga também fazer conteúdos voltados a computadores antigos, tá bom? Então por hoje é só esse vídeo que eu vou trazer. Muito obrigado. Se você quiser deixar um like, eu agradeço. Se você quiser se inscrever também, eu agradeço. E até a próxima. Valeu!